Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Carteira de Habilitação Internacional, que é a Permissão Internacional para Dirigir, a PID. Let the bow break, let it come down, crash. O programa de au pair, ele exige que você tenha carteira de motorista válida, porque várias famílias vão querer que você dirija, mesmo que eles não te deem um carro, mesmo que não seja constante, em algum momento ou outro você provavelmente vai ter que dirigir. E na verdade eu não conheço nenhuma au pair, dentre as várias que eu conheci durante o meu intercâmbio, que nunca dirigiram. Tem algumas que dirigiam muito pouco, muito esporadicamente, tipo, pegou o carro da família 4 vezes em um ano, que é praticamente nada, mas em algum momento teve que pegar. Então tem essa exigência no próprio regulamento do programa que você tenha carteira de motorista. E aí que entra a questão da PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir, que você obtém no Detran também. Primeiro que a nossa CNH, né, a nossa Carteira de Habilitação Nacional, ela tá 100% em português. E os americanos, não só os americanos, mas provavelmente muitos outros países, não se sentem na obrigação de compreender o nosso idioma quando a gente que está indo lá, a gente que vai estar querendo obter direitos, né, de dirigir lá, de alugar carro ou semelhantes. A família com quem eu fechei o match falou que precisaria que eu dirigisse, então, e a minha própria agência me falou, tira a permissão internacional para dirigir, que lá no estado que tu for, tu vê se tu vai ficar só com ela, se vai dar tudo certo só com ela, ou se tu tira a driver's license quando tu chegar lá. Que é a carteira de motorista, né, americana. E, inclusive, para você tirar a driver's license, você precisa ter a PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir. Ela não é específica para os Estados Unidos. Ela vem com a sua carteira de motorista nela, né? Não a mesma, mas como se fosse uma cópia. Uma página que tem todos esses dados. E várias outras páginas traduzindo para diversos outros idiomas. Aqui é a minha PID, a minha Permissão Internacional para Dirigir. Ela vem aqui no comecinho com os meus dados, quando que eu emiti, basicamente todos os dados da minha carteira de motorista, e aí ela começa em outros idiomas. Em alemão, aqui tá em português, aqui tá em algum idioma árabe, eu não tenho certeza, acho que é espanhol, e vai continuando assim, acho que é russo. Aí aqui vem a página que tá em inglês. Aí no final você tem, né, qual é a carteira que você tirou, né, a letra, o A, B, C, que tem, né, aquilo de motocicleta, carros, caminhões, ônibus e os seus dados. Então é basicamente uma tradução para vários outros idiomas dos seus dados de motorista, da comprovação de que você é habilitado para dirigir. Como você obtém a PID é muito simples, você não tem que fazer prova nenhuma, você só vai lá no Detran e paga uma taxa. Você já tem que ter tirado a carteira de motorista e ela está no prazo de validade, e aí você vai lá, paga a taxa e aí chega em X número de dias. Então a PID é um documento que serve como uma tradução da carteira de habilitação em mais de 130 países. Aí eu vou botar a lista aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Lá no site do Detran você encontra facilmente esse documento em PDF aqui que eu vou botar para vocês na descrição do vídeo aqui embaixo. E aí vocês podem dar uma olhada, que é basicamente os países para os quais a PID é válida, que é mostrando mais ou menos como é a lista. Tá dizendo aqui em cima, né, que é o manual de usuário do Detran, tem dizendo todos os países. E ao lado do nome, da denominação oficial do país, tem o reconhecimento, que é por onde que a PID é reconhecida. Lá embaixo, nesse documento, mostra isso aqui, que é como se fosse a tabelinha explicando o que são essas letras. Então, o Rzinho é o princípio de reciprocidade, o V, referente à Convenção de Viena, e o O são outros tratados, acordos ou convenções. Mas sempre que tiver qualquer uma dessas 3 letras, ainda assim vai ser válida a PID, porque são basicamente países amparados por convenções internacionais, que foi assinado e ratificado pelo Brasil. Então, reconhece a habilitação com a data da validade em vigor. E como vocês podem ver aqui, os Estados Unidos reconhecem a nossa PID por meio da reciprocidade, que é basicamente firmado entre países. Então, o Brasil tem esse princípio de reciprocidade com relação a PID para os Estados Unidos, assim como com diversos outros países. Então, basicamente, você só vai obter a sua carteira de motorista pelos trâmites normais brasileiros, e para você obter a PID, você vai no Detran e paga essa taxa. A taxa da PID varia de acordo com o estado onde você mora. Então, como eu estava vendo nessa reportagem feita pelo G1, tem alguns estados que são bem mais caros do que outros. Eu moro aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, então o valor que eu paguei, mas isso em 2015, eu paguei cerca de R$200. Tem que só atentar para o ano
que talvez esses valores tenham sido atualizados, certo? Quando eu fui pro meu programa de au pair, eu tinha acabado de fazer 19. Quando eu me inscrevi e comecei os trâmites do processo, eu tava com 18 ainda. Eu tinha tirado a minha carteira de motorista cerca de 4 a 5 meses antes de fechar o contrato com a empresa para começar os trâmites do processo para virar au pair. Então eu tinha bem pouca experiência. Sendo que eu tive o match, fui para os Estados Unidos e quando eu fui, eu ainda tava com a minha carteira provisória. Fiquei 3 meses para ter o meu match. Então eu ainda tava só com 8 meses de ter carteira de motorista. Daí que entra a parte complicada para mim. Qual é o tempo de validade da PID? Quando eu fiz o meu programa de au pair, o tempo de validade da PID era exatamente o tempo de validade da sua carteira de habilitação nacional. Como eu estava com a carteira de habilitação nacional provisória, eu só tinha 1 ano de validade. O meu intercâmbio ia durar 1 ano e a minha PID ia expirar em tipo 3 ou 4 meses depois que eu chegasse. Não, eram exatamente 3 meses depois que eu chegasse, iria expirar. E eu não poderia ficar lá, né, sem a PID, né? Porque eu não teria essa tradução do meu documento para que fosse reconhecido pelos Estados Unidos. E eu não poderia pedir a PID da minha carteira definitiva até eu receber a minha carteira de motorista definitiva, que eu só iria receber em maio. E eu estaria nos Estados Unidos e eu fui para os Estados Unidos em fevereiro, então eu teria até de fevereiro até maio, e depois de maio eu estaria sem carteira. Acho que era em torno do dia 20 de maio. Quando sai a carteira definitiva, ela ainda é enviada do Detran e ela chega na sua casa. Então, eu estava basicamente a partir do dia 20 de maio com a minha PID expirada, porque a minha CNH provisória expirou. Então, eu e meu irmão, a gente fez essa ideia, eu deixei uma procuração no nome dele, passando poderes para fazer praticamente todos os atos da minha vida civil aqui no Brasil, como resolver coisas referentes à minha faculdade, resolver coisas referentes ao banco, solicitar documentos perante órgãos públicos, como o caso do Detran. Então, eu tava precisando esperar que a minha CNH definitiva chegasse na minha casa para o meu irmão poder ir no Detran, pagar a taxa e solicitar a minha PID da minha definitiva, que ia ter o mesmo prazo de validade da definitiva. A gente deixou combinado de que assim que chegasse a minha PID definitiva, me mandar por correios, pelo Sedex, da maneira mais rápida possível, para que eu passasse o mínimo de dias possíveis sem ela lá. Porque não necessariamente eu estaria dirigindo, mas se eu tivesse precisando, se a família estivesse precisando de mim, sabe, seria um contratempo muito desconfortável. Então, ele fez isso, né, e a carteira chegou quando eu já tinha trocado de família, e era uma família que precisava muito que eu dirigisse. Então, foi um aperto bem grande isso. Acabei que eu nem contei pra eles, mas graças, deu tudo certo, né. E aí que vem um ponto que eu queria falar com vocês. Muitas pessoas ficam pensando, por que você não tirou a carteira de motorista? 3 motivos, na verdade. Um motivo que muita gente tira a carteira de motorista é se a família exigir. Se a família quer muito que você tire, a família vai lá porque você tem que pagar pra tirar, você tem que fazer aulas, tem que pagar pra fazer a prova, tem a prova prática. Então, não é como se fosse de graça. Então, se a família quiser, muitas vezes ela vai pagar, ou ela vai pagar metade, pede pra você cobrir a outra metade, mas vem muito de ser exigência da família. A minha família não exigiu, a minha família nem de longe, eles já tinham tido muitas au pairs, inclusive por isso que eu tinha adolescentes na família, eles tinham tido au pairs desde que eles eram crianças, adolescentes, então eles já tinham tido o quê? Umas 9 au pairs, por aí. E eles nunca se depararam com uma situação de que precisasse disso, pra colocar o meu nome no seguro. Não precisava que eu tivesse a driver's license americana, então eu podia tranquilamente dirigir com a minha PID. Então eu já tirava um fator, né, de se eu quisesse tirar minha driver's license, eu poderia ir, mas eu pagaria tudo sozinha, eu ia ter que me resolver, porque a família não tinha interesse em que eu fizesse isso, eles não me exigiam, né, então não tinha por que eles pagarem isso pra mim, se é uma coisa que eles sequer, entre aspas, se importavam que eu tivesse. Aí vem o segundo fator que muita gente tira, é pra você ter um documento americano com o seu nome, com os seus dados, que você possa usar facilmente, por exemplo, pra entrar em bar. Você precisa ter 21 anos e você não vai querer estar andando com o seu passaporte, porque sua carteira de estudante do Brasil não vale, sua CNH não vale, aí você vai ter que sempre estar andando com documentos de muito peso, como a sua PID, como o seu passaporte. E muita gente não quer ficar andando com esses documentos que valem muito, que se você perder, vai ser uma treta tão grande que você não quer passar por isso. Então, eu conheço algumas meninas que tiraram a driver's license também pensando muito nisso, de, ter um documento pra eu poder levar quando eu vou pra lugares que exigem ID.
Sendo que eu tinha 19, então pra mim esse fator também não se aplicava, porque eu nem poderia entrar de jeito nenhum e nem era muito do meu interesse. E aí vem o terceiro fator, que é o medo de estar dirigindo sem a carteira de habilitação americana, sem a driver's license, e referente ao estado onde você mora. Aí vem a minha terceira sorte, entre aspas, porque o estado que eu morava era muito tranquilo, então eu morei em Nova Jersey por um tempo primeiro, e lá eu comecei os trâmites pra tirar minha carteira de motorista, mas aí eu me mudei pra Nova York, porque eu troquei de família, e tipo, acabou, eu não tinha gastado ainda dinheiro, eu tinha gastado acho que $40 ou algo assim, só pra tentar fazer a prova, o teste que eu não passei, inclusive, que era primeiro você faz uma prova de marcar e depois você faz a prova driving test, e eu não tinha as regras, e as regras deles são bastante diferentes das nossas em muitos sentidos, e aí eu acabei que uma amiga minha ia fazer a prova e ela ia fazer no dia seguinte, ela falou, estuda que aí tu vai comigo, tu não precisa pagar Uber ou táxi, nada disso. Que aí a gente economiza a viagem, porque não era do lado, era um pouquinho longe. Aí eu, vamos, né? O que eu vou perder? E aí realmente eu não passei, mas tudo bem, porque eu troquei de família. E lá nos Estados Unidos, a driver's license é por estado. Então se eu tirasse de Nova Jersey, não é Nova York. Daí que vem algumas preocupações que algumas pessoas já me falaram. Mas você não ficava se sentindo insegura só com a PID? A PID é um documento internacional. A PID é um documento que está traduzido e ela me deu muita segurança, porque como eu faço direito, eu compreendo um pouco dessa questão de estar dentro da sua esfera de direitos e obrigações e o que lhe é assegurado. Então, pra mim era assegurado, com tudo que eu pesquisei, com a família, que no estado de Nova York tá com a PID, estava tranquilo, e ela tem validade, na época tinha validade da minha CNH definitiva, que eu já tinha recebido, então era 5 anos, então tava tranquilo pra mim. Atualmente a PID não tem mais validade equivalente à da sua CNH. Ela fizeram uma alteração da data de validade e ela vale ou 3 anos ou a validade da sua carteira de habilitação, mas só se ela for menor que 3 anos, é o que vier primeiro. Então eu tava bem segura, se a família tá ciente, tá tranquila e dá o ok, pra mim isso é o mais importante, porque o carro é deles, né, qualquer coisa, complicação, eles teriam que me auxiliar nisso, eu tô, entre aspas, sob responsabilidade deles, não responsabilidade, mas, sabe, com um vínculo, então era uma coisa que foi tranquilamente conversado e foi estabelecido de maneira muito simplista, de que não tem necessidade de estar tranquilo, não se preocupa, e eu fiquei muito feliz com isso, na verdade. Mas eu conheci algumas meninas que passaram por situações complicadas, de o policial parar você porque você está com velocidade alta, porque você está fazendo ultrapassagem perigosa, qualquer motivo que seja, de ele perceber alguma irregularidade no modo como você está dirigindo, e aí o policial para você, né, na rua, ele pede para você pull over, né, pra parar no acostamento, para ele verificar sua documentação, e aí ela entregar a PID e ele falar, o que é isso? Isso aqui não é documento. Ou seja, funcionários públicos ignorantes existem em muitos lugares, né? Policiais que vão agir de maneira errada, que talvez nem tenham o conhecimento necessário para aquilo, vão fazer besteira, né? Mas, no máximo, você vai pra pessoa lá verificar e falar, tá tudo ok. Mas, claro, situações chatas podem ocorrer e é sempre melhor você ter a documentação americana mesmo, sempre que possível, ou que você queira ficar mais seguro para evitar qualquer coisa, mas saibam que a PID tá tranquila, você tem que verificar se a família tá de acordo com você. Uma observaçãozinha é que em viagens curtas apenas a CNH é suficiente, mas ainda assim o Denatran costuma aconselhar a emissão da PID, mesmo se for uma viagem curta, para evitar qualquer transtorno por causa dessa questão do idioma, né? Do documento estar em português e vai ser uma situação que eles acham chato, os americanos, eles não entendem português, muitos deles vão ficar, você tá me entregando um documento no seu idioma pra eu não entender, é isso? Então, dá pra evitar esse tipo de situação. Eu falo assim porque algumas amigas me passaram por situações desconfortáveis nesse sentido, de tipo, mostrar CNH pra comprovar 21 e a pessoa se incomodar porque tá em português, mesmo que a única coisa que importe seja o número, sabe? Tem pessoas que não são tão legais ou que querem dificultar a sua situação em qualquer lugar. Uma coisa muito importante de falar pra vocês é que quando você vai tirar a sua driver's license, né, a sua carteira de motorista americana, você vai lá no DMV, que é o Department of Motor Vehicles, e ele é que nem o Detran aqui no Brasil, que também é estadual, e aí você vai lá
sobre qualquer coisa relacionada à sua carteira de motorista, à sua habilitação. E aí, teve uma situação muito chata que aconteceu comigo no DMV de Nova Jersey, de New Jersey, quando eu fui lá pra fazer a prova. Antes de você fazer a prova, você pega essa fila e tem que meio que fazer um cadastro, então você entrega a sua documentação e eles analisam. Daí, depois que eu fiquei um bom tempo na fila, chegou a minha vez, essa moça me chamou, uma senhora, devia ter uns 40, 50 anos, e eu entreguei minha PID pra ela. E ela literalmente virar pra mim e falar: o que é isso? Que documentação é essa? Você espera que eu entenda português? Bem assim, tipo, eu cheguei, meio que fiz assim, tipo, gesticulando, tentando pegar a PID pra mostrar pra ela. Eu falei: é só vir aqui algumas páginas que você vai ver a página que tá em inglês. Porque esse é um documento internacional e tudo mais. E aí, quando eu fiz isso, ela falou, tipo, ela puxou de volta e ficou: excuse me, eu vou olhar aqui, eu vou ver se dá, não sei se dá. Tipo, aí fazer o quê, né? Ela entrou lá pra falar com algum superior dela. E foi engraçado que quando ela voltou com a cara no chão, né? Porque dava certo. Porque a PID é um documento internacional que tem essa força toda. Então, ela voltou e, não, tá, vai dar certo isso mesmo. Tipo, totalmente não querendo ajudar e tudo mais. Mas, fazer o quê? E eu tava, inclusive, com o meu passaporte, né? Porque situações chatas acontecem. Mas eu não esperava que alguém fosse reagir dessa forma. Foi bem desagradável, né? Mas, fazer o quê? E se vocês tiverem assistido o filme de animação Zootopia, ou se preferir falar Zootopia, é muito engraçado que tem a cena lá do DMV e os funcionários são preguiças e eles são muito lentos. E é exatamente isso mesmo. No dia que eu fui tava lotado e demora bastante. Então, se você puder evitar uma ida ao DMV, evite. E um último ponto que eu queria falar pra vocês eu não posso falar sobre todos os estados, mas eu posso falar sobre o estado que eu morei, que é em Nova York. E uma tranquilidade que a gente pode ter é que você raramente vai ser parado, tipo, pulled over por um policial ou passar por alguma situação de ter que mostrar sua documentação do carro, a não ser que algo complicado aconteça, a não ser que alguém veja você passando no sinal de pare sem ter parado, um policial que fica lá no acostamento, esteja com aquela maquininha de velocidade e vê que você tá com uma velocidade acima da máxima permitida, ou vê que você tá fazendo ultrapassagens perigosas, sabe? Você esteja cometendo alguma irregularidade no trânsito. Eu nunca, no meu ano inteiro nos Estados Unidos, tive que mostrar a minha documentação. Eu nunca fui parada por um policial a ponto de ter que mostrar a documentação. Teve uma vez que eu fui parada, eu tava com 2 amigas, e tava nevando, e tava de noite. Então eu tava dirigindo bem mais devagar, e aí o policial parou a gente, e ele pediu pra gente ir pro acostamento. Daí era de noite, ele botou a lanterna na gente, perguntou o que 3 pretty young ladies estão fazendo, né, nesse horário, dirigindo essa velocidade. Aí eu só expliquei que a gente é estrangeiro e que a gente não tá acostumado a dirigir na neve, a gente tinha acabado de voltar do cinema, que era verdade. Eu falei como tá nevando, eu tava mais preocupada, e ele falou: é porque você tá dirigindo abaixo da mínima permitida. Mas é só você ir um pouquinho mais rápido, tá? E ele deixou passar, tipo, escolha dele. Ele não pediu a documentação e falou que a gente podia continuar, só falou pra gente tomar cuidado e falou pra gente ter uma boa noite, né? Eu já fui pulled over, mas com outra pessoa dirigindo, né? Tipo, passando da velocidade máxima, aí acabou tendo que levar um ticket, etc. Um ticket é uma dor de cabeça, então se tiver uma dica pra dar pra vocês sigam as regras. Vocês não querem levar um ticket, é dinheiro, é desagradável, dependendo do quanto complicado for o seu ticket, você talvez tenha que fazer umas aulas como se fosse de reabilitação. Então não passem por isso, tentem evitar ao máximo e no mais vai dar tudo certo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, vocês dão um like aqui embaixo, se inscrevem no canal e vamos viajar!